aí, Oi, Amarília? Dani, Tudo como é que você jóia? tá? Graças a Deus, tudo bem. E você? Tudo bem? Quanto Tá me tempo? ouvindo bem, direitinho aí? Só e você? Muito. Também tá ouvindo direitinho. O pessoal aí já tá Ó, que bom. entrando. E Alguns conhecidos Patrícia? nossos. Sim, cheio de gente aí. Pois é, olha só. É muito legal, né? A gente ter uma conexão e termos pessoas em comum, né? Então, eu agradeço Sim, imensamente a gente conversar hoje um pouquinho sobre esses excessos na adolescência, né, Marília? Onde tudo é muito, sim. né? E aí a situação, eu queria escutar um pouquinho de você, que hoje, esses dias eu li uma frase. Primeiro você podia contar, Marília, quem é você para o pessoal se apresentar? Como é que é? Ah, Quem é tá. você? Tá, vamos lá. Seguinte, eu sou Amarílio, né? Amarílio Campos, eu sou psicólogo, trabalho com adolescência, tenho 15 anos, desenvolvi minha formação clínica basicamente e tive algumas experiências no setor público e tal, mas eu trabalhei durante um bom tempo com população em situação de rua, também tenho uma relação muito próxima com a adolescência, né, em função dessas dificuldades aí, dessas impulsividades e das maneiras como lidam com alguns problemas, sobretudo os abusos, né? E aí, a partir daí, comecei a trabalhar com adolescente, né? Então, já tem alguns anos que eu tenho lidado com essas figurinhas aí na nossa história. O consultório ele é muito adaptado para pacientes que são pacientes que têm uma certa dificuldade com a clínica, né? Porque não é todo psicólogo consegue codificar um pouco esse, esse adolescente, e quando eles vêm para cá, eles acabam encontrando um ambiente mais amistoso, e aí a clínica funciona legal, né? Mas enfim, Ambiente, eu tenho variações, mas se eu ficar ambiente falando acolhedor. aqui vai demorar muito. Com certeza, né? E esse ambiente acolhedor que você proporciona faz toda a diferença, né, Marília? Sim, sim, faz, porque ele se identifica naquilo, né? E ele olha para o. Isso ele olha para o ambiente e sente como se aquilo, costumo dizer que é como se fosse um grande quarto do irmão mais velho, né? E aí ele já de cara já olha para aquilo e fala: opa, então esse cara fala a minha língua, né? E claro que sem deixar de lado a questão técnica, né? Que é importante também, porque o pai não quer que o filho venha para cá para simplesmente estar no quarto do irmão mais velho. Ele espera também que o filho venha ter algum movimento de mudança, né, comportamental, né, que é cognitivo comportamental, né? Pois é, e trabalhar o adolescente é sempre um desafio, né? Eu tenho quase certeza que o adolescente de hoje que você trabalha não é o mesmo de 15 anos, né? Há uma mudança, né, no longo desse trajeto, do tipo do É, adolescente. sim, Então, sem Marília, dúvida. vou te contar uma frase que eu li esses dias, hein? Vivemos numa era de decadência, onde os jovens já não respeitam mais os pais, são grosseiros e impacientes. Ela está atual ainda, essa frase? Uhum. Frase atual, né? Pois é, ela ainda está atual? E se eu te contar que essa Tá bem, frase foi. tá bem atual. E se eu te contar que essa frase foi escrita há 6.000 anos por um sacerdote egípcio? Sem dúvida. Eu não duvido nada, principalmente porque, assim, o processo de desenvolvimento cerebral é o mesmo, né? Então, os inputs é que mudaram, mas os processos são os mesmos, né? A diferença é que às vezes você tinha que viver com mais dificuldade, mas eu fico imaginando que o faraó deve ter tido bastante problema com o filho dele também, com essas, com Com essas manias de grandeza, talvez. certeza de grandeza,
né? Do adolescente tudo é muito, tudo parece ser o fim do mundo, né? Sendo que é Sim. apenas o começo de tudo. Né? E por que o adolescente é tudo isso, hein, Amarílio? Tudo é muito, quebra a unha é um problema, se tem festa na sexta-feira, né? Como Uhum. que é essa cabeça, assim, desse muito psicologicamente, Amarílio? Conta pra gente. É a cabeça mesmo, né? Assim, é uma coisa que tá. O pessoal fala assim, ah, mas por que que. Eu até brinco, minha cabeça brilha, a careca brilha porque meu córtex pré-frontal é bem desenvolvido, meu filho. Então, é por isso que eu tô aqui, para te ajudar nessas coisas e tal. Então, assim, é diferente, não muda nada em termos de desenvolvimento. Existe aquela diferença nas emoções, porque como você tem essa parte da frente pouco desenvolvida, você vai ter, por outro lado, uma quantidade enorme de transmissores funcionando naquela. Aqui é um biológico, mas isso aí a gente pode falar sobre isso também mais para frente. Mas é demais porque tem pouco de desenvolvimento frontal, né? Então, tudo é inundado. É como se fosse uma grande represa que explode. E aquela hora que aquela represa, ela vai levando um tanto de coisa junto. E essa impulsividade do adolescente é isso. Assim, o tempo inteiro o adolescente... Eu falo que... Eu fico brincando, falo assim, todo dia você perde 7-1. Todo dia. Todo dia você é o 7-1, cara. Você tem que aprender. Todo dia você é o 7-1. Porque assim, você sai perdendo de muito. Porque se joga pro ataque demais e esquece que lá atrás tem defesa. Tem que ter defesa. E muitas vezes a defesa é o quê? É esse lugar do... E se eu fizer, qual é a consequência que eu vou ter amanhã? Não tem. Né? E acaba ficando tudo demais. Essa projeção, né? Essa medida de saber o que vai acontecer, né? A consequência, isso aí só mais para frente que você aprende, igual você está falando, por conta do amadurecimento. Aí, Marília, eu queria ver com você o seguinte: a Organização Mundial da Saúde fala para a adolescência até 20 anos. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente do Brasil, fala que adolescente até os 18. A Neurociências fala que é até os 24. E existem muitos adultos que ainda estão na adolescência por aí, não existem? Existem uns que nem sabem da vida. Porque eles têm características, sintomas muito próximas do adolescente, isolamento social, dependência de celular. E tem o contrário, às vezes acontece uma coisa muito interessante, que às vezes a pessoa está indo no desenvolvimento legal, de repente ela vira, faz tudo, ela está indo bem, ela vai até um ponto, aí chega lá para a sua crise de meia-idade, seja lá 40 anos, como a minha, assim, e resolve virar adolescente de novo, ou termina um casamento e resolve fazer tudo diferente, né, assim, quer viver uma vida que daquela adolescência que às vezes ele nem viveu, e aí ele quer reeditar uma vida e nem sempre fica uma coisa muito, muito legal, né? Então, interessante tudo, e mais interessante ainda é porque quando você vê que já tem um córtex pré-frontal já desenvolvido e o cara parece que meio que, não, eu vou desprezar isso agora e vou só na emoção. Né? E tem, eu tenho um colega meu de Portugal que ele fala que o Joaquim Marujo, ele costuma dizer que lá em Portugal parece que o conceito de adolescência está mudando e está chegando até aos 30 e tantos anos. Então, nunca se sabe, né, o que é o nível de amadurecimento. Às vezes varia de pessoa para pessoa também. Dentro da neurociências, né, que a gente muitas vezes estuda, fala que o problema também está no gênero, né? Que os homens é só a partir dos 54 anos que vão amadurecer realmente, né? Então ainda tem esse outro conceito aí que está sendo bem discutido, trabalhado, né? Que tem a ver com essa maturidade. Né? E ao mesmo tempo, quando você vai conversar com adolescente, eu brinco que são as 4 estações do ano num dia só.
Você tem Uhum. primavera, verão, outono e inverno, que de manhã é um bom dia, na hora do almoço já é um bom dia sem sair, à tarde já está nervoso, à noite fechou o tempo realmente, né? Esse adolescente, É. Ou né? à noite, Me conta aí. ou à noite, às vezes, o tempo abre, né? Porque às vezes ele vive ao contrário. O inverno dele é na parte da manhã, porque ele dorme, É, né? Na parte da tarde é um negócio meio mistura de outono e tudo mais, aí vai chegando no final do dia, a primavera começa. Aí o verão é na madrugada. E aí ele vive a madrugada dele como se não houvesse amanhã, como aquela síndrome do rato, né? Aquela coisa assim, de que já não tem mais ninguém para me cobrar, então eu sigo ali para a geladeira mais facilmente, eu vou para o jogo, eu cedo às vezes no grito, porque o que mais tem, assim, é pai que chega para mim e fala, marido, eu não estou dormindo. Eu falo assim, por quê? Porque ele joga videogame todos os dias e toda noite. Eu pergunto, mas você joga videogame com ele? Ele fala, não, marido, não é isso. É porque ele grita, entendeu? Então, ele grita. Então, ele vai ali, como não existe um freio e tudo é emoção, a noite é o espaço dele. E aí a madrugada, que na pandemia, ela segue às vezes até 5, 6 horas da manhã, não tem muitas vezes a escola e esse compromisso nem sempre. Então, acaba que as coisas ficam meio desmedidas mesmo. E os excessos na pandemia têm acontecido demais. Tá? esse sono para o adolescente, ele também faz falta, né, Mari? Ele igual faz para o ser humano, ser biológico que nós somos e somos diurnos, Sim. né? Mas parece que, assim, para o adolescente o sono ainda é diferente. A sensação, muitas vezes, que eu tenho é que ele não quer dormir, igual você falou, né? A noite não pode acabar nunca. E aí, na hora de Uhum. acordar, é uma luta diária, né? Vão levantar, vão sair da caverna, vão colocar assim. É, Aí, como que dosa essa importância desse sono junto com essa pandemia e essa falta de rotina que todos nós estamos vivendo no momento? assim, a gente tende a funcionar com o ciclo do sol, né? O circadiano, Pois né? Ele vai é. funcionando. Então, assim, Uhum. você tem a produção lá do cortisol lá, que começa na parte da manhã para poder você levantar e já começar o seu dia e Acordar, tudo né? mais. Aí chega essa hora agora que a gente tá nela, é a hora que você começa a já diminuir para você entrar num estado de mais lentificação para você poder dormir para seguir. Né? E aí o que acontece? Com esse conceito de pandemia, e na verdade não é pandemia, na verdade é tudo, a gente está cada dia mais dormindo pior. Né? Cada dia mais pior. A gente luta contra o sono, né? Acende luz em excesso, né? Você chega em casa, a luz, o dia parece que começou agora, né? Então, assim, tá tudo. E aí você vai fazendo o quê? Você nega a melatonina, você cortisol, e aí você vai comer à noite, aí mistura cortisol com comida, aí você sabe, vira uma bagunça. Aí obesidade e tal. A formação desses hormônios, que são muito importantes para o desenvolvimento do adolescente, fomentam comportamentos, às vezes, em excesso, extremamente errados, assim, como, por exemplo, agressividade. E aí a pessoa vira e fala, eu estou muito nervoso, eu falo, mas quantas horas você dormiu essa noite? Aí ele fala, eu dormi 2 horas. Eu falo assim, mas não tem como, Nossa. você tá bem, você tá 2 horas. Né? Ou às vezes nem dormiu, né? E vem para terapia, zumbi. Outra coisa importante também, eu tenho pavor, assim, eu falo sempre para os meus pacientes, deixa eu te falar, você dormiu à tarde? Já chega já na cara, na hora que ele chega para você dormir à tarde, ele fala assim, dormir, então vai ser horrível. Não vai dar certo esse negócio. Porque ele está saindo de um estado de relaxamento tamanho para começar a falar e verbalizar depois daquilo, a cabeça dele está em outro momento, entendeu? Então, assim, tudo muda na cabeça do adolescente. Na pandemia, como a gente, voltando lá ao início lá do ciclo do circadiano, está tudo muito mudado, assim, às vezes eu costumo falar também para pais, você acha de falar, seu filho tem que acordar
com o sol. Então, sabe aquele quarto que o sol bate na cara dele? Pois é aquele quarto que ele vai ter que ficar. Né? E de preferência com a janela bem aberta. Não bota blackout, não. Porque aí já fica aquele sol na cara e pá! Aí ele já, né? Naquele, assim, de preferência aquele sol que chega esquentando também. Não deixa ar-condicionado, não, senão fica de boa. Né? E aí ele vai começar a funcionar no horário certo. E outra coisa, na pandemia, né, nessa coisa que está todo mundo falando a mesma coisa, exercício físico, não sei o quê, infectologia, essas coisas todas que a gente mais do que todo mundo sabe disso. Nos primeiros dias da pandemia, eu percebi um certo pânico de alguns meninos que viviam uma vida social muito intensa. Os meus outros que não viviam vidas sociais muito intensas, eles levaram tranquilo, assim, já viviam um certo isolamento social, estão até lidando melhor, né? Mas os primeiros dias que aconteceu eles estavam meio que em pânico e lutando contra aquilo, muito formado na ideia do impulso, né? Não quero saber de regra. Vai ter isolamento? Não há problema. Eu vou fazer a minha resenha como se não estivesse acontecendo nada. E aí eu falei, tem problema não. Aí os pais me ligavam, Maria, pelo amor de Deus, Maria, pelo amor de Deus, o que eu faço? Fica tranquilo que vai ter alguma coisa externa vai dizer para eles, não vai. E foi o que aconteceu. Eles ficam sem saber, né? Como se fossem assim, desnorteados, porque eles têm uma necessidade de viver em bando, né? Eu costumo dizer isso muito com os meus alunos lá. Falei, nossa, vocês adoram viver em bando, parece que é grupo. Vai um conversar, tem que vir uns 3, 4 juntos, né? E muitas vezes eu comento assim, o problema é de quem? Aí era de um só. Falei, então os outros podem ir embora, tudo dama de companhia. Né? Essa necessidade do adolescente, né, andar em bando, a gente sabe que tem muito a ver com a identidade, né, Marília? Com essa busca da identidade, essa busca de, assim, eu sou igual, mas ao mesmo tempo eu quero ser o único. É uma dicotomia que eles vivem o tempo inteiro. Né? E aí, de repente, dentro de uma pandemia, eu não posso mais estar no meu bando, né? Eu não posso estar mais no meu grupo, deve ter gerado muita ansiedade nesses adolescentes também, né, Marília? Gerou porque não é só se dissolver no grupo, é existir enquanto grupo, né? Você existe enquanto... porque a sexualidade está no grupo. Não dá para poder... Eu estou vendo a Priscila dando oi. A Priscila está ali. Então, assim, às vezes a sexualidade está no grupo, né? E sexualidade não é fazer sexo, não é isso. Não se trata disso. A gente acha que sexualidade é sexo. Não. Sexualidade é o contato, é a conversa, é aquilo que a gente tem muitas vezes com um amigo e muitas vezes com 2 ou 3, né? E a gente sabe que existem as subdivisões dentro dos grupos de adolescentes. Existem grupos dos adolescentes, existem os grupos dos grupos. Isso é muito típico de grupo de WhatsApp, né? Tem grupo para grupo. Tem grupo dos colegas do grupo. Então, é sempre grupo. Mas essa questão de contato, claro que isso é histórico também, que os homens caçavam juntos e viviam isso desde cedo, né? Assim, você pega os espartanos, que eram sujeitos, eles aprendiam desde cedo que quanto mais próximos eles estivessem, mais fortes eles eram. Então, isso é meio que natural do ser humano. Né? E eles lutavam, eles eram ensinados desde cedo a que a unidade, o corpo não era meu, o corpo era de todo mundo. Né? Então, se um caísse, automaticamente um tinha que estar ali para poder tomar o lugar desse apoiar, sujeito. Né? E o adolescente é um espartano, né? Ele está ali. O adolescente é um espartano. Cai um, outro corpo. Inclusive as mentiras, né? Que eu acho ótimo. Isso eu fico vendo. Piscou para mim 3 vezes, meu filho. Não rola. Entendeu? Não adianta. Mentir para psicólogo é a pior coisa que tem.
E eles ficam um olhando para o outro, querendo validar a mentira do outro, né? É até muito engraçado. E às vezes a gente embarca assim para poder até descobrir mais coisas ali por trás. Essa questão, marido, desse adolescente, né, com essa necessidade, ele não está agora fisicamente unido, mas ele está com os jogos eletrônicos, com os colegas online, né? E muitas famílias, quando a gente conversa, perguntam, né? Quanto tempo de tela, quanto tempo de jogo, como que é esse jogo no desenvolvimento até da identidade, da personalidade desse adolescente? Ele está sozinho e já não dá mais conta. Eu tô aqui pensando, assim, eu fico pensando o quanto que o jogo, o que o jogo vai ocupar, qual que é a proposta do jogo depois da pandemia. Assim, eu presumo que muitas pessoas, muitos meninos, muitos adolescentes, eles vão repensar o lugar do jogo dentro da vida deles, depois dessa pandemia. E os que não repensarem também, aí já é outra coisa. Mas assim, e os pais também. Porque é aquele negócio, você queria jogar videogame? Queria, então toma videogame. Então você vai ficar videogame aí o dia inteiro. Aí assim, tá, mas agora eu já não quero mais videogame. Pois é, então aí tá o problema. Então agora você vai ter que entender que existem outras coisas além do videogame. Enquanto esse sujeito não fizer essa virada, e que eu acho que a pandemia ela tem um lado positivo, que ele vai colocar o sujeito imerso naquilo que ele queria muito, mas ele fala assim, nossa, mas esse que eu queria muito não era bem isso, agora eu quero contato. Aí ele vai para o contato. Né? Tem uma pessoa que eu conheço que falou assim que depois que acabar a pandemia, para a mãe dele não procurar de 3 dias, que ele vai ficar sumido 3 dias. Eu falei assim, pois é. O nível de desespero, de contato social é tamanho, ele está assim, eu não quero saber de ninguém, 3 dias. Mas assim, o jogo, ele tem uma característica interessante, ele segue uma característica interessante com o desenvolvimento do menino, da criança. Né? Eu percebo lá na fase dos 10, 11, às vezes até um pouco menos, eu percebo o adolescente às vezes tendo, ele vai para o Minecraft. Tá, eu gosto de Minecraft. As pessoas vão falar, mas Minecraft, eu não gosto de Minecraft. Minecraft é interessante, porque ele traz uma nossa não competitiva o adolescente para poder, adolescente não, a criança, desculpa, para poder operar na criação, na construção de outras coisas. E aquilo às vezes vai ficando para ele meio enfadonho, porque ele constrói e tal, e aí ele começa a querer ver, que é muito legal, porque o Minecraft ele é pixelado, né? Ele segue para mim, na minha cabeça, muito o que é o pré-adolescente, assim. É um troço, né? É um negócio. Ele não sabe muito bem se ele é adulto, se ele é criança, se ele é adolescente. Ele tá ali. Ele não sabe se ele é adolescente, se ele é criança, então ele tá meio pixelado, assim, não tem forma. Né? Aí, me diz mais forma, ele começa a ver que ele quer buscar alteridade e autonomia, e aí ele começa a falar assim, opa, eu vou jogar competitivo. E aí ele vai para o competitivo, e aí a gente tem muitas vezes esses jogos como, por exemplo, Fortnite, Fortnite, PS, são jogos que são super divertidos, mas que tem que ser dosados. Assim. Não é que o Satã, eles não são as piores coisas que existem, mas assim, as piores coisas que existem. Mas, se tudo for em medida, né, as coisas podem ser bem instrumentalizadas, assim. Então, aí você vê o Fortnite aparecendo naquela fase dos 11, 12 anos, e você começa a ver que eles ficam naquela compulsiva, né, de querer sempre jogar, e aí o excesso de tudo, aí não dorme e tal. Mas aí você vai vendo a mudança, quando eles começam a olhar, porque o Fortnite ele é um jogo, eu tô falando para pais, tem muito pai aí, que deve estar querendo entender por que o menino raio do menino joga Fortnite. O que é isso, né? Então, e fica assim, noite, vai embora. Exatamente, assim, o André colocou bem interessante, com parcimônia, exatamente. Então, assim,
fica noite, 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 porque, enfim, porque assim, na medida em que eu caio num ambiente, o Fortnite é isso. O Fortnite, ele sai daquela ideia construtiva do Minecraft e cai num ambiente que é o seguinte, você pula de um ônibus balão, uma coisa meio estranha, já começa a ser estranho, né? Você pula de um ônibus balão num ambiente onde vai se fechando e todo mundo vai lutando. Assim, muito, né? Muito fantástico, assim. E aí, na medida que vai lutando, você vai matando, alguns vão saindo. Tem aqueles meninos que são interessantes, porque você vê os meninos, características dos meus pacientes dentro do jogo. Assim, eu vejo muito. Às vezes eu jogo com eles para entender quais são os perfis deles. Assim. Aquele menino que é muito destemido, ele vai embora. Ele desce do balão e já sai matando todo mundo. Ele não tá nem aí. Ele tem uma autoestima legal, ele vai. Agora, os que têm uma autoestima mais reservada, uma baixa autoestima, assim, que é quase que uma característica do adolescente, né, dificuldade de autoestima e tal, que eu falo que ele perde 7-1 todo dia, eles já ficam lá para trás. Eles esperam os conflitos dos violentos acontecendo e eles ficam atrás. E à medida que os grandes vão se matando, eles vão chegando. E aí muitas vezes eles ganham os jogos não porque eles entram no conflito objetivo, mas eles ficam lá atrás esperando os grandões se matarem. Meio uma coisa darwiniana, assim. Os fortes sobrevivem, mas às vezes os fracos têm chance. Pá! Assim, aí, de repente, dá um tiro lá, mata e ganhou o jogo. Assim. Mas isso não é muito o que acontece. Mas aí a personalidade do adolescente, assim, aquele menino mais retraído, ele fica esperando o pau quebrar. Bom, passada essa fase do Fortnite, eles começam a tomar um pouco mais de forma. E essa forma, eu vou beber uma água aqui, porque esse negócio de live é... Te falei? Esse negócio de live é complicado. Aí, o que acontece? Aí eles começam a ganhar, aí já o ônibus, balão, já é meio esquisito. Eu fico falando na cabeça deles, esse negócio de ônibus, balão, esse negócio de criança, esse negócio não dá certo. Aí eles começam a falar assim, realmente aquele negócio do ônibus, balão me incomodou. Eu falei, tá certo. Aí eles começam a mudar um pouco a perspectiva da ideia, né, da coisa. Eles começam a olhar para uns jogos assim, e aí são jogos mais cooperativos, o que eu acho muito positivo, porque aí entra que a hora do pai entrar. O pai podia jogar Fortnite com ele, mas é um ônibus balão, o pai às vezes não sei. Então, em alguns aspectos, assim, eu acho que a figura paterna, a figura da mãe, e Ana, a Ana tá aí também, né? Aí, então tá assim, tudo isso entra nesse lugar assim, o excesso acontece, e sempre vai acontecer lá do egípcio até agora. Talvez o faraó ter resolvido de algum jeito com o filho. Ou talvez construído uma pirâmide pro filho, não sei. Mas, entrega tudo, sei né? lá. Bem permissivo. Sei lá. Né? Você vê que não precisa de muito para poder defender filho hoje no mundo. Hoje todo mundo... E tem pais que defendem filho como ninguém. Assim, sabe? Às vezes não entra lá no mérito. Já não entra no mérito. Mas aí é outra coisa. Defender filho é uma coisa interessante, mas participar com o filho das coisas é mais interessante ainda. Né? Então eu vejo às vezes pais que jogam com o menino, estimula muito o menino, porque o adolescente quer ser visto, né? Exatamente. Quer ser visto, seja pelo grupo, seja por qualquer coisa. Quer ser visto. E aí quando o pai, ele fala assim, meu pai tá vendo. Que legal, Mari, meu pai jogou comigo. Né? Em terapia às vezes dá certo, porque ele olha para mim e fala assim, mas você joga? Eu falo assim, jogo muito. A minha esposa, inclusive, fala. Eu jogo. Não jogo tanto, porque eu velho, eu não vou jogar. Não tô jogando tanto assim mais não. Mas assim, né? Então, essa coisa de estar sempre ali entendendo o código do adolescente faz com que você consiga modular um pouco mais o comportamento dele, sabe? O E ele tem que ônibus se balão, sentir acolhido. sim. Não aquele lugar que eu não queira estar. Né? Porque o que ele quer é ter a identidade dele.
Né? Se você fala com um adolescente, não, você parece com sua mãe, ó, você parece com seu pai, você aniquilou ele naquele momento, porque ele está em busca de algo que pertença a ele, né? Então, quando coloca essa questão e ele percebe, não, meu pai está me vendo, igual você colocou, né? Minha mãe está me vendo, eles se sentem, assim, superstar, vamos colocar assim, e orgulhosos com isso. Mas na frente dos pais tem uma parcimônia, né? Tem uma reserva, não, eu quero, né, um certo distanciamento por conta dessa busca incessante, né, da identidade, da personalidade. Né? Então, é interessante os jogos e o adolescente. Eu não tinha pensado nesse ponto ainda. Gostei. A gente sataniza muito o game, sabe? Assim, eu vejo que se a gente pudesse usar ele como instrumento, porque sempre foi assim, né? Outrora a gente vivia dentro de casa, e quando a gente tinha um Atari, como era legal você estar com alguém para jogar o Atari, né? Quebrar o controle do Atari. Depois, a gente ficava quebrado. Eu falava assim, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer com isso? É um jeito. Então, assim, a socialização do videogame, o videogame ele não é somente esse problema. É claro que a gente tem que avaliar todos esses reflexos, assim, até mesmo é uma coisa que eu acho muito importante os pais pensarem, é que a própria cor dos jogos influencia muito no desejo do menino pelo jogo. Isso é legal, assim, você pega o Fortnite um azul, assim, você fala assim, mas por que esse negócio é azul? Você fala assim, tem um sentido disso. A empresa de game, ela faz um negócio para te atrair, cara. Ela não faz para você não ir, ela faz para você ir. Uhum. Então ela é azul para que você goste do jogo. Ela não é verde, ela é azul. Existem estudos que dizem que determinados estímulos visuais e as cores, sobretudo, por isso é que aqui no meu consultório, às vezes eu mudo a cor do consultório, aí o pessoal fala que é o consultório boate, né? Porque às vezes muda a cor, não sei o quê. Então, assim, mas assim, muda de acordo com aquilo que ele quer. E a cor, ela atrai, né? E ela estimula, né? E a luz estimula, né? Então, por exemplo, você está vendo seu filho jogando à noite com tudo aceso. Chama ele para trocar uma ideia. Assim, aqui, tem muito estímulo visual, cara. Desse jeito você não vai jogar. E eu percebo, assim, é uma questão de experiência pessoal mesmo, assim. Eu me sinto muito mais relaxado no videogame não competitivo, né? Um videogame que tem uma história, um enredo, um desenvolvimento, do que propriamente um jogo competitivo. Então, eu às vezes até durmo, né? E isso é interessante, assim, que esses meninos eles não estão buscando mais os enredos. Eles não querem saber de história. Talvez lá nos egípcios, não sei se eles estavam sabendo da história também, mas aqui não estão sabendo. Então, assim, nessa hora que entra um outro elemento que eu acho muito legal, que eu uso aqui muito no consultório, que é o RPG. O RPG, entendeu? O RPG ele faz com que aquilo que é a ideia do enredo possa ser no concreto, né? Então a construção do personagem, o trabalho que às vezes a gente envolve em grupo aqui, né? Porque tem essa questão do desenvolvimento em grupo. Você falou do grupo, os grupos terapêuticos aqui funcionam muito bem, assim, porque os meninos se unem mesmo. Inclusive até desculpa, pode falar, Dani. Não, que eles se protegem, né? Como se fosse igual lá, enquanto você comentou, né? Lá nos gregos, os espartanos, eles vão, um complementa o outro, um protege o outro o tempo inteiro, e depois, em outro momento, eles discutem. Mas eu acredito que nesse momento é a troca do olhar, tipo de validação, é a certeza que não está sozinho, né? E buscar esse apoio, muitas vezes, um no outro, né? Então, a minha cabeça ela está indo mais ou menos por esse lado, né? Nesse sentido, né? Eu li antes uma questão até da biologia dos porcos-espinhos,
que no inverno eles tendem a ficar próximos, não tanto porque um espinho, né, acaba machucando o outro. Mas essa Sim, necessidade de estar em grupo, essa necessidade do calor, né, de ser visto, de ser notado, né, é o igual, mas diferente. Então, isso sim, deixa a cabeça dele ainda mais essa questão da impulsividade. E quando um do grupo percebe que não foi adequado e comenta, né? Fala assim, ô fulano, você pisou na bola, vale muito mais do que os pais comentando, né? sim, Mas me sim. conta mais que Certa eu tô vez gostando. certa vez aconteceu uma coisa interessante, né? Eu tinha trabalhado com um paciente meu, e aí eu falei com ele assim, semana que vem, ele veio com um amigo, assim, ele veio com um amigo, eles estavam fazendo alguma coisa na Praça da Liberdade e tal. Aí eles vieram e tal, aí eu conversei com ele e aí eu convidei esse amigo para entrar. O amigo entrou para participar da sessão, assim, uma coisa meio estranha, né? Mas ele entrou. Aí, e o menino gostou, assim, ele se sentiu à vontade. Aí eu comecei a trazer os temas. Aí na semana seguinte não tinha dois. Não eram dois, eram cinco. Aí a minha secretária olhou assim e falou: o que eu vou fazer com essa quantidade de gente? Eu falei assim: não sei, agora a gente vai ter que botar isso para dentro. Aí entrou todo mundo, a gente fez uma roda lá e tal, não sei o quê. Então, assim, esse processo de adaptação, assim, é muito tranquilo. Adolescente, sabe, eu não vejo mistério adolescente. Acho que é porque também eu gosto, né? É diferente. Assim, agora, a Ana falou um negócio interessante, que quando a gente fala do grupo, a gente também tem que falar do solo. Sim, A Ana falou isso aí, ela fez uma pergunta bem pertinente, que ela fala assim, às vezes a criança fica muito sozinha, às vezes ele fica, às vezes, imerso no ambiente do mangá, das histórias e tal. introspectivo. Assim, eu também volto a dizer, assim, se a cultura, a filosofia oriental, a cultura japonesa e tal, ela é muito bonita, né? A expressão do mangá, eu que gosto muito de desenho também, assim, eu gosto de que adolescente gosta, né? Mas aí tem isso aí também. Aí, Por isso é o quarto do irmão mais velho. o quadro irmão mais velho, né? Depois eu te mostro. E aí o que acontece? E aí, assim, de repente, quando você vê o mangá aparecer, e às vezes o menino desenhar, eu acho massa, assim, quando ele desenha, porque ele está tentando imprimir a marca dele. Eu valorizo. Aham. Eu acho legal. Ele quer fazer parecido, apesar de ele se identificar e tal, eu vejo ali. Agora, quando a coisa começa a ficar mais sombria, né, eu me preocupo, né? Porque às vezes o caráter, às vezes você tem histórias como eu vejo às vezes tem mães e pais aí assim que estiverem vendo, assim, acho que é importante informar assim que tem determinadas histórias japonesas que a questão do suicídio questão da morte, o macabro. Então, assim, não vamos generalizar, não são todos. Mas existem histórias que são muito, muito pesadas, assim, Pesadas. em casos graves. Então, assim, e essa cultura japonesa, cultura o Japão tem uma relação diferente com o sofrimento. Sim. Então, assim, a cultura japonesa é outra coisa. A cultura ocidental, ela vive o sofrimento, né? Aquela coisa da culpa e tal, estou culpado. Mãe adora, né? Mãe, eu falo assim, mãe, nasceu o menino, nasceu dois, porque é sempre gêmeos. Um é o menino, outro é a culpa. É Com sempre. certeza, isso eu falo. Vai para a É. maternidade, a culpa vem junto. Isso aí A minha, é por o exemplo, quando nascer, vai casadinho. nascer com culpa também. Eu vou nascer gêmeos em breve, vai nascer dois. Então, assim, então se você tiver dois meninos, você tem quatro, porque você tem duas culpas e duas crianças. E aí você vai, né? E Exatamente. isso é complicado. Mas, e aí quando você vê que o seu filho está entrando naquele momento mais introspectivo, onde você está ali, que você tem aquele aquele hipocampo ali, aquela coisa inundada, aquela amígdala inundada de sentimento, e às vezes você está mandando input de coisa macabra para dentro, e às vezes o mangá traz muito isso.
o menino entra num estado meio que mórbido, assim, sabe? Ele entra num negócio meio errado, né? Então, os pais que estão aí, deixar para eles um recadinho, assim, é bom vocês darem uma olhada nos mangás e Nos nos animes que os mangás. filhos de vocês estão fazendo, entendeu? Estão vendo, aliás. Porque já tem uma introspecção que é natural, né? Essa parte de interiorização do adolescente, ela faz parte do contexto. A questão é que tudo deles é demais, né? Eu falo que tudo é né? Então, Sim. se eu tenho medo, o medo é enorme. Se eu tenho fome, a fome é enorme, né? Aí você tem a questão da compulsão, que vem muitas vezes, né? Dosar isso se torna muitas vezes complicado, né? Então, assim, observar o que está acontecendo, acho que é uma dica aí super valiosa, né? A gente é Sim. aquela história, né? Não, eu deixo meu filho, opa, mas observe, né? Liberdade vigiada, né? Muitas vezes a mãe fala assim, meu filho nunca foi no shopping e quer ir com a turma. Eu deixo? Deixa, mas eu tenho certeza que você tem alguma compra para fazer no shopping, né? Vai coincidir de você estar ali por perto. É uma liberdade questionada também e conquistada, Sim. não é só vigiada. Ela é liberdade conquistada, vigiada e questionada, entendeu? São coisas que tem que caminhar juntas. Assim. Sim, e aí a confiança tá ali grudadinha, né? Que se perdeu uma vez, bem complicado tudo, reestruturar isso, a questão toda, né, Marisa? E o Sim. adolescente, ele sofre porque ser adolescente dói também, né? Dói, porque é nessa hora que você tem essa queda de serotonina, queda de dopamina, o cérebro está mudando, você toma um choque, você sai do. É aquele negócio. Você sai do ônibus balão, fazendo uma referência ao Fortnite, num mundo Uhum. muito doido, assim, que tá todo mundo fechando para poder se matar, né? E se matar em todos os sentidos, assim, se matar porque você sempre quer mostrar que você é melhor que o outro, você tem que sempre ser o empreendedor, você não pode falhar nunca, se você errar, se você derramar, se você derrama o copo, se você derramou o copo, seu pai vai te recriminar, sua mãe vai te recriminar, mas o fato de ele brigar com você não vai fazer o copo voltar ao normal ou secar. Então não Sim. adianta, Uhum. sabe, assim, gritar ou tomar uma atitude assim é questionar assim, as relações, né, de causa e efeito, porque o adolescente ele sofre demais porque tudo é muito novo, sabe? Assim, se eu tiro de uma criança um brinquedo e que ele gosta muito, ele vai falar o quê? Ele vai fazer o quê? Se ele não Uhum. sabe verbalizar, ele vai chorar, Vai chorar, vai né? fazer uma E se eu birra, tiro, né? né? E se eu tiro de um adolescente algo que ele gosta muito, ele vai fazer o quê? Ele vai rir? Não, ele vai chorar, ele vai sofrer, porque é assim que tem que ser, né? Então, não olhar para aquilo assim, porque tem muita relação entre sofrimento e suicídio. As pessoas sempre falam assim, tá Sim. sofrendo, vai morrer. Tá sofrendo, não sei o quê. Não é bem assim. A gente tem que ter isso. Sabe? Eu falo essas coisas, parece que eu tô brincando, mas eu não tô brincando, tô falando sério. Eu falo Eu sério, sei. mas de uma maneira que para as pessoas olharem para as coisas e falarem assim, poxa, vão comprar um setembro amarelo, vão comprar um balé azul, mas vão refletir, sabe assim, vão refletir sobre isso. Existem muito mais Não é coisas que estão acontecendo. Não é só o setembro amarelo. As pessoas não só se matam em setembro, sabe? Não. Elas não. E não é só baleia azul. Tem coisas muito perversas. Tem coisas assim Uhum. que eu já vi dentro de consultório, assim, que se eu for contar para você, claro que não vou contar agora, também não vou contar, porque são coisas que o cabelo, graças a Deus que eu não tenho cabelo, porque senão meu cabelo estaria em pé. Entendeu? Então, né? É muito Então é isso. complicado, né? Que tem as mudanças físicas, tem as mudanças psicológicas, eu falo que deixou de rastejar como se fosse uma borboleta, né? Uma lagarta, tá ali naquele casulo e depois tem que fazer força, sofrer para conseguir voar,
né? Tem famílias que não permitem esse processo acontecer, né? Tentam segurar a criança até a hora que pode, né? Não entende, às vezes, né? As 4 estações num dia só, né? Que grita, esbraveja o trovão, de repente vem todo, né? Uma brisa, todo carinhoso, né? E o adolescente é um verdadeiro mistério, né, Mari? Né? Nós que gostamos de adolescentes, é um encanto. Eu falo que eu aprendo com os meninos o tempo inteiro, né? Até onde eu posso ir, a questão até de respeitar o limite deles também. Sim. Então, assim, é muito gostoso descobrir junto com eles o que eles vão perceber da vida, né? E as mães muitas vezes pedem para a gente fazer a ponte, né, com esses meninos. Aposto que aí no consultório acontece isso também. Acontece muito, acontece, e não só acontece muito a terceirização da função paterna. Isso é muito importante, assim. A terceirização, às vezes eu fico pensando que o consultório funciona bem, beleza, mas ele funciona também muito bem em função dessa falta da paternidade, que não cabe ao psicólogo tomar essa decisão. Entendeu? Assim, e aí é que entra nesse... Ô, Lu, eu não sei se eu não sei se a Dani, Eu vou a tentar Luciana gravar perguntou no se está final. gravando. Aí eu jogo no IGFT e depois eu mando para o Amarílio o link também para ele colocar nas redes dele. Beleza. Então, assim, eu fico pensando assim que essa terceirização da função paterna é o que mais me preocupa, sabe? Porque eu, às vezes, olho para isso e falo, isso não é meu, isso é do pai. E aí cabe, muitas vezes, eu chamar o pai, né, para falar com ele assim, olha, deixa eu te falar, são 2 filhos, uma menina e um menino, às vezes, ou 3, sei lá, ou 1, e eu preciso que você tenha o dia com esse menino. Eu preciso que você tenha o dia com esse menino. E assim, mas é o dia com esse meu... Ah, não, mas é o dia com os meus filhos. Não, é com esse menino. Porque se não houver esse dia com esse menino, vai ser muito complicado lá na frente você querer ter esse dia. Exato. Né? Então, o pai, o homem, faz falta para o adolescente, sim. Ele vai negar, mas ele vai negar. Lembro muito da minha experiência. O som, eu queria que todo mundo ouvisse o que eu ouvia, né? E o seu vizinho, às vezes, os nossos vizinhos da pandemia são muito isso, né? Eles querem que a gente ouça o que eles estão ouvindo, né? A live. Com certeza. Né? E se você é reconhecido, né? Aquela sofrência e tal. Então, assim, às vezes você está do seu lado. Aí que tá. A adolescência, ela não é o pior de tudo do ser humano, né? Não é o 7-1 todo dia. Não é o 4 estações. Ele não é o aborrecente. Não, ele não é. Aí as pessoas falam assim, até o dia que o seu chegar em 15. Aí talvez até quando a minha chegar no 15 eu já vou estar aposentado. Aí, mas tudo bem. Então, assim, aí tá. Mas o que acontece? A adolescência não pode ser satanizada. A gente não pode olhar para o adolescente com medo. Não tenha medo do seu filho, sabe? Cuidado com os inputs que você recebe, porque para todo martelo, eu falei essa frase agora, não estou lembrando, mas para todo martelo é prego. Tipo assim, se você começar a ficar o tempo inteiro olhando para o seu filho, o sofrimento do seu filho, sofrendo por isso, e não entendendo esse sofrimento do seu filho, você vai misturar as bolas demais. E às vezes, chega setembro, é a hora de procurar terapia. Né? Porque setembro, isso aqui, lota. Lota, né? Lota. Setembro, lota. Lota da seguinte forma. Porque setembro é amarelo, vai chegando no final do ano, a corda vai ficando mais apertada, né? E aí procura. E aí, porque o problema de aprendizagem, ele também, você vê, falar. aí,
né? Isso aí é muito resposta. Aí o cognitivo, aí vem o psicológico, setembro ainda dá para salvar o ano, mais ou menos, e aí Né? procura os anjos da guarda para poder resolver toda a situação. E procura o coordenador também para poder tentar resolver o problema. Implora. É, E a questão é exatamente, muitas vezes, a terceirização, né, Marília? Você vai conversar, eu não sei, o professor particular aqui sabe, é o psicopedagogo que atende, é o psicólogo. Liga para o psicólogo e conversa com ele, né? Lógico que a relação ela é importante até para traçarmos estratégias juntos. Mas tem um papel ali que é do pai, que é da mãe. O papel é deles, né? sim, a Sueli falou isso. A Sueli tá, né? Eu e a Sueli e você também, a gente tá naquele mesmo nível, né? A gente é tipo assim, os três atacantes, é o 4-4-3, nós estamos lá na frente, lá na hora. Né? A psicopedagoga, coordenador e psicólogo, a gente tá lá, né? Às vezes eu me sinto Fred, assim, lá na frente, lá. Eu não consigo falar, não fazer nada. Eu fico meio que cone, assim, o negócio, igual 7-1 lá, que eu falo 7-1. Eu fico tomando gol sem entender o que eu faço aqui. Assim, É eu tô verdade. aí, né? E vocês duas estão operando aí na pedagogia. Sueli lá, pá, Dani ali, tal, e eu tô ali meio que cone. Toca a bola pra mim que eu vou. Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Né? E às vezes não dá tempo de acompanhar. E eu falo assim, não deu. Hoje não deu. Né? Hoje não deu, esse ano não deu. E agora vamos tentar olhar para aquilo ali como que não é você que está derrotado, pai. Às vezes é o menino que também não está no processo dele. Né? E assim, sou otimista. Alguns dizem que é meio que eu sou meio Smurf, assim, que vejo as coisas muito azul às vezes. Mas é sério, assim, às vezes a bomba não é a pior de todas as coisas, não, sabe? Às vezes ele vai se Às enturmar vezes é o melhor. crescimento, né? Poxa, a gente tem É a exemplos aí, ó. necessidade do amadurecimento. Não é? Pô, a gente tem exemplos de alunos do seu colégio aí, do Maria Clara Sim. aí, que quando eles tomam bomba, reprovam, né? A palavra, né? Eles fazem puff. Aí que eles olham para o mundo e falam assim, às vezes mudar de escola também é bom. É. Mudar de Sabe? ciclos, né? E muitas vezes já está rotulado naquele ambiente, né? Então é necessário mudar de ambiente para romper esses rótulos. E até muitas vezes a gente recebe, lá eu falo que é passarinho de asa quebrada, os meninos com baixíssima autoestima, né? E ele até mostrar que ele é capaz, que todos nós somos, né? E que ele vai dar conta, né? Colocar o menino para voar tem que ter esse Sim, apoio, né? Por isso que assim sim. é uma delícia trabalhar tanto com você quanto com a Sueli, né? Como a linha de pensamento, né, é bem semelhante, as coisas acontecem de maneira natural também, né? É porque muitas vezes as pessoas questionam isso, assim, qual que é a sua linha de terapia? Isso tem muito aqui. Assim, o que é que você faz? Você é TCC? Você é não sei o quê? Você é psicanalista? Você pode falar, não é isso. Assim, as coisas não são quadradinhos. Assim. Você pode fazer várias abordagens. Isso não Sim. quer dizer que você é o melhor de todos porque você é formado em TCC ou sistêmica. Eu adoro sistêmica, aplico sistêmica pra caramba com o pai. Mas o TCC para mim é fundamental. Mas eu vejo que também tem hora que o TCC não vai te tornar, entendeu? Então aí eu tenho que me adaptar para poder. A gente tem que ser dinâmico, né? Sim. A gente tem que ser dinâmico. E nesse momento em que o dinamismo aparece, é a hora que aparece o coordenador, é a hora que aparece o psicopedagogo. Quantas vezes eu já fiquei horas e horas com a Sueli conversando sobre casos, né? E aí ela fala, a gente tem N conversas sobre casos e como que é bom. A Cris está perguntando o que é TCC. É uma linha de terapia, Cris, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai trabalhar aquilo que a pessoa aprende e coloca em prática. Depois a gente pode falar isso mais para frente, essa flexibilidade cognitiva que a Sueli fala. A terapia comportamental ela já é mais fechadinha.
ela tem uma proposta mais, ela é mais clássica, ela é muito do comportamento simples, ela já só vai entregando as coisas. Então, voltando, se a gente ficar rígido demais, a gente muitas vezes não vai acessar esse paciente. Não. Né? A gente não quebra. Vai acessar. O adolescente não quebra. Exatamente, a gente quebra. A gente quebra. A gente quebra enquanto... E a gente quebra porque a gente entra num processo também de frustração, porque o psicólogo fica frustrado, viu, gente? O psicólogo frustra, triste, essas coisas todas. Coordenador também. Esses negócios aí. Coordenador, porque quando o menino toma bomba, você sente, talvez, porque às vezes eu também tenho culpa, né? Você fala assim, eu me sinto culpado, porque o menino você fala assim, o olha, eu sendo sucesso... meio que pai. Né? O sucesso é nosso, mas o fracasso é nosso também, né? Onde foi que eu errei? A culpa Onde foi que eu errei? E tem um livro do Carigares que isso é muito legal. Você tem um livro do Contato. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui eu até peguei para já deixar pronto aqui. Esse livro aqui é legal para o pessoal que quer, esse é ótimo. que quer estudar. Esse aqui é bom. Esse é muito bom. Né? Tem. Vou deixar aqui para vocês aqui. Não vou fazer propaganda não, viu, gente? Mas enfim. Então, esse lugar do adolescente nesse mundo hoje, se nós não, enquanto pais, enquanto psicólogos, coordenadores ou psicopedagogos, não estivermos afinados... Ei, Maria Antônia, tudo bem? Então, assim, se a gente não estiver afinado com essa galera, esquece. Né? Eu, às vezes, vejo que é como se a gente estivesse falando... O adolescente, ele falasse alemão. E o adolescente falasse alemão e o pai falasse português. Dentro de uma expressão em alemão, você tem um tanto de coisa. Né? Às vezes, se você aprender, olhar para o menino e conseguir traduzir o que ele quer, você entrou nele, acabou. Você faz o que você quiser ali dentro. E aí que está o perigo. Porque não é só eu que Exatamente. não é só você. Não. Às vezes as pessoas mal intencionadas. E aí, esses aí são expert. Marília, nós temos 2 minutos somente, você acredita, para despedir? Ótimo. Eu já vou Que pena e ótimo. Eu vou falar que eu agradeço imensamente, aprendi muito. Vou ver os jogos com outro olhar, estudar aí um pouquinho mais sobre eles. Agradeço a todos aí que estavam presentes. Eu vi tias aí, primos, né, alunos, enfim, vários e vários queridos. Aí eu deixo esse 1 minuto para você despedir, para o Instagram não nos derrubar. Tá, o Instagram não vai nos derrubar, não. Então é o seguinte, gente, eu acho que é importante agradecer a Dani por essa oportunidade de viver esse momento agora, e a gente pode fazer outras conversas sobre isso. E eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Quiser fazer live de mães, quiser fazer live de qualquer coisa, de videogame, eu estou à disposição. Acho que a ideia é essa, a ideia está sempre aí para agregar. Isso mesmo. Muito obrigada, tá, viu? Foi ótimo. Obrigado. Qualquer coisa, nós estamos aí nos directs também. Não é isso? Ótimo. Tchau, isso mesmo. Marílio. Um abração na Cris. Tchau, gente. Que Obrigado. agora vem com muita saúde. Tchau, tchau. Obrigado. Até os 15 anos eu trabalho. Depois eu aposento. Tá certo. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.